Muito bem. Agora passamos à segunda apresentação. Eu tenho tanta satisfação de estar aqui com o professor Antônio Monteiro. Só que, professor Antônio, eu já vou fazer uma cobrança. Nós sentimos sua falta no Panamá agora. O senhor não foi no Panamá, só falou pela telinha, né? Isso aí está nos devendo. É verdade. Agora, o próximo encontro vai ser agora aí na Espanha, então vai ser mais fácil para vocês do que para nós. Bom, professor Antônio Monteiro Fernandes, ele é um dos professores mais festejados de Portugal. Eu acho que é uma das maiores autoridades de Portugal, pela forma como ele pensa o direito, como escreve e como defende. Então, ele é incrível. Eu, pessoalmente, sou um grande admirador da sua obra e da sua carreira. Eu só vou citar alguma coisa, professor, pelo adiantado da hora. Eu sei que, às vezes, quando a gente é apresentado, a gente gostaria que falasse de outro título não do que está falando, né? Às vezes o professor já tem pós-doutorado, a gente fala ele é mestre, né? Então, tudo bem, mas isso não importa, porque o senhor está acima dos títulos, não é? A sua obra está acima de tudo isso. Então, eu tenho aqui apenas para colocar como referência. Professor Antônio é professor catedrático do Instituto Universitário de Lisboa, professor da Universidade Lusófona de Lisboa, professor visitante das faculdades de Direito de Bordeaux e Trento, autor de inúmeros artigos, livros, é incrível a lista de livros que o professor tem, eu já vou falar disso, mas quero me referir, professor Antônio, um detalhe do seu currículo, que o senhor coordenou a revisão do Código de Portugal. Então, eu acho que isso talvez seja uma das suas grandes obras, né? Ser o coordenador da revisão do Código. Agora, entre os seus... Eu tenho aqui uma lista enorme dos artigos, muito grande. Vou falar de livros que são importantes para nós, aqui no Brasil, né? Tem um livro chamado Direito do Trabalho, que está na 20ª edição, Coimbra, Almedina, uma história das leis do trabalho, né? De como nasceram e cresceram em Portugal, 1867 a 1974, quer dizer, até a Revolução dos Cravos. Tem um livro, né? Escritos de Direito do Trabalho, sobre diversos temas, e outros livros que a gente sempre encontra quando vai aí na sua querida Lisboa. E tem um livro sobre greve, a lei e as greves. E tem um livro que eu acho muito interessante, que mostra a sua cultura, né? Eu admiro muito isso, que é Trabalhos Leves, Crônicas. Esse livro eu acho que é inacreditável, mostra exatamente como o senhor tem uma cultura muito ampla. Bom, professor, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, e o senhor está com a palavra. Pena que o senhor não está aqui pessoalmente, aqui no Brasil, em São Paulo. Os portugueses são sempre muito bem-vindos. Nós temos muita alegria de receber seus compatriotas, porque nós bebemos da obra que vocês produzem. Então, é muito importante. Nós temos muitos alunos que vão para Portugal, muitos alunos que fazem graduação, fazem pós-graduação, fazem pós-doutorado aí nas suas universidades. Para nós, isso é um motivo de orgulho muito grande. Então, muito obrigado e tenha a palavra. Muito obrigado, professor Nelson Manrique. Permitam-me que, antes mesmo de começar a minha intervenção, envie um abraço particular ao meu queridíssimo amigo Antoine Jamot. Eu falo em português porque sei que ele é pertence a uma espécie muito rara em França, que é o poliglota. O que é muito raro. É preciso andar como Diógenes, com uma lanterna, para encontrar um poliglota em França. Na realidade, Antoine Jamot, vous êtes un polyglotte. Un vrai et unique polyglotte. E daqui te envio um grande e fraterno abraço. Apesar de há tanto tempo
não estarmos pessoalmente juntos. Pois, entrando propriamente na minha, digamos, na minha intervenção, eu queria, antes de mais, agradecer ao meu muito estimado e admirado colega e amigo, professor Nelson Manrique, o privilégio de participar nesta atividade do GETRAB, que é um espaço prestigiado de debate científico, bem conhecido, de resto, em Portugal, pela produção dos seus investigadores. E apraz-me também o facto de regressar, ainda que virtualmente, ao ambiente académico brasileiro, onde tive, em tantas oportunidades, o gosto de partilhar ideias e confrontar concepções com figuras de elevado calibre intelectual, que pertencem já à história do direito do trabalho em geral e particularmente no brasileiro. Muito obrigado mais uma vez. Entro diretamente no meu tema, procurando não exagerar no tempo ocupado. Pode dizer-se que um sistema legislativo sobre as relações de trabalho só existe em Portugal desde meados dos anos 30 do século passado. Um conjunto importante de leis sobre a matéria surgiu como produto da grande operação de criação de um sólido suporte institucional e jurídico para o regime autoritário e corporativo liderado por um senhor chamado António Oliveira Salazar. Essas leis, essas primeiras leis organizadas, tratavam do regime jurídico do contrato de trabalho, da duração do trabalho, da contratação coletiva, das organizações sindicais, naturalmente sujeitas a apertado controlo, e dos meios de luta laboral, em especial a greve e o lockout, naturalmente proibidos e qualificados como crimes. Eram leis dispersas, surgidas em momentos diferentes, mas capazes de se articularem num todo coerente e inteligível, num sistema normativo em suma. Todos os temas relevantes do direito do trabalho eram tratados, naturalmente, conforme a orientação ideológica característica do regime. Essa pluralidade, essa dispersão de leis manteve-se durante muitos anos, persistindo mesmo após a instauração do regime democrático, que, como se sabe, ocorreu em meados dos anos 70, com a chamada Revolução dos Cravos. Os operadores jurídicos tinham que lidar com dezenas de diplomas legais, entre os quais nem sempre havia perfeita harmonia, como consequência da diversidade dos contextos políticos e económicos em que tinham sido postos em vigor. Quem tivesse que resolver uma questão do direito do trabalho defrontava-se com um grosso volume, um de entre vários que foram organizados por diferentes autores segundo critérios distintos, em que todo esse acervo se oferecia de modo mais ou menos inorgânico e labiríntico. Havia, pois, uma certa complexidade nesse conjunto de leis dispersas, embora existisse um elemento central, que era a lei do contrato de trabalho, uma grande lei elaborada com acentuado primor técnico e científico no final dos anos 60. Com a abolição do regime autoritário, a legislação do trabalho não sofreu uma descontinuidade traumática. A lei do contrato de trabalho que referi, de 1969, manteve-se em vigor durante várias décadas, até depois do ano 2000. Foram aí, sobretudo, alterados os regimes mais delicados e melindrosos, os regimes dos despedimentos ou da despedida, como se diz no Brasil, e, em geral, a arquitetura do direito coletivo. Com a entrada em vigor da Constituição Democrática de 1976, o sistema português de direito do trabalho passou a estar enquadrado por um conjunto de princípios diretores que lhe garantiram certa estabilidade. No entanto, à passagem da década de 80 para a de 90, a onda avassaladora das exigências de flexibilidade
lançou e criou, digamos, a dinâmica conducente a uma grande reforma legislativa apoiada na concertação social e que, de algum modo, introduziu vetores de racionalidade empresarial num corpo normativo trabalhista que combinava a tradição legislativa proveniente de antes da Revolução com os produtos, alguns produtos legislativos caracteristicamente pós-revolucionários. De qualquer modo, manteve-se ainda durante muito tempo a enorme dispersão legislativa que perturbava manifestamente o acesso e a compreensão da lei. Ora, esta situação sofreu uma alteração radical com o aparecimento de um Código do Trabalho em 2003. Deve dizer-se que a codificação do direito do trabalho, tradicionalmente encarada em Portugal com grandes dúvidas e hesitações, não obstante alguns bons exemplos, como o exemplo brasileiro e o exemplo francês, mas foi, apesar de tudo, longamente preparada a codificação, primeiro com a depuração de todo o material legislativo disperso que existia e depois com a sua sistematização num corpo normativo coerente. Embora comportando alguma discreta inovação, o Código foi elaborado não como uma reforma legislativa substancial, mas basicamente a direito constante. De resto, já anteriormente, desde o início da década de 90, se tinha afirmado na legislação trabalhista portuguesa o vetor da flexibilização trabalhista, da flexibilização laboral, como dizemos em Portugal, e a codificação, surgida em 2003, absorveu integralmente os produtos dessa nova e poderosa tendência em termos político-jurídicos no campo do direito do trabalho. Essa versão primeira do Código de Trabalho teve, no entanto, um impacto forte no domínio do direito coletivo, porque, na verdade, uma das poucas novidades, e esta uma novidade, em meu entender, negativa, instituída por essa codificação, consistiu na introdução de um regime de caducidade das convenções coletivas de trabalho. Um regime de caducidade, ou seja, de perda de vigência das convenções coletivas em função da passagem de certo tempo e da impossibilidade de se atingir novos acordos. Um regime suscetível de deixar sem cobertura convencional setores e empresas anteriormente regulados por essa via. Esse regime, o regime da caducidade das convenções, que é talvez o aspecto mais saliente da codificação de 2003, apresentado como um remédio para a falta de renovação das convenções existentes, e na verdade algumas delas vigoravam há demasiado tempo, teve esse regime o efeito perverso de reduzir drasticamente o número de convenções anualmente celebradas, fenómeno que só alguns anos depois começou a ser revertido. Em 2009, surge nova versão da codificação. E é nesta versão que eu tenho algumas responsabilidades, embora não as responsabilidades, digamos, de uma liderança de concepção que poderão ter resultado das palavras amabilíssimas do meu querido amigo Nelson Manrique. Essa nova codificação de 2009 surgiu com uma sistematização nova, com várias inovações inspiradas ainda e sempre no propósito de flexibilizar de modo controlado as condições de uso da força de trabalho, tendo em vista permitir, foi durante estes tempos a grande motivação e o grande argumento, a adaptação das empresas às variações de contexto de que estão sujeitas. No entanto, o propósito de compactar a legislação do trabalho através de um código em sentido verdadeiro e próprio
isto é, um código que realmente agregasse todo o conjunto das normas relevantes para as relações individuais e coletivas de trabalho, foi um propósito que se revelou inviável e que ficou cumprido apenas pela metade. Ao lado do Código nasceram leis extravagantes sobre matérias dotadas de específica tecnicidade, como a saúde e a segurança do trabalho, a reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, repondo em alguma medida a dispersão legislativa anterior à codificação. Além dessa proliferação de leis exteriores à codificação, que se justificava, de certo modo, pela especificidade de certas matérias, surgiram, após a publicação do Código de Trabalho de 2009, várias medidas legislativas de alteração ao próprio Código. Foram até agora, precisamente, 22 leis parcialmente modificativas da peça central do sistema, que é o Código do Trabalho. 22 leis modificativas no espaço de 13 anos. Essas leis assumiram, no entanto, níveis de importância e dimensão muito diversos. Em vários casos, tratava-se de ajustamentos ao regime específico de certo instituto, como ocorreu com as compensações por despedida. Essas compensações foram progressivamente reduzidas por sucessivas leis no período crítico de 2011-2013. Leis essas específicas e unicamente orientadas ao objetivo de embaratecer, de tornar mais barata a despedida. Assim, aquilo que podemos considerar ter sido a grande alteração do Código, representando uma verdadeira reforma laboral, com incidência direta nos equilíbrios fundamentais que estruturam a regulamentação do trabalho, ocorreu com uma lei de 2012, a Lei 23 de 2012, produto, de resto, de uma conjuntura particular. A crise internacional desencadeada em 2008 não podia, como é óbvio, poupar um pequeno país como Portugal. Em 2011, atingiu-se uma situação próxima da ruptura das finanças públicas e de elevadíssimo endividamento das famílias e das empresas. Foi necessário recorrer ao apoio financeiro externo, o que implicou a entrada em cena de uma troika constituída por representantes do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central, que impuseram um conjunto vasto de condições muito severas para que um grande empréstimo internacional fosse possível e, assim, Portugal pudesse reentrar nos mercados financeiros. Durante algum tempo, até 2014, o país foi, na verdade, governado em parceria com a Troika, num quadro de austeridade. E dado que Portugal não possuía moeda própria, Portugal é um país da zona euro, o remédio usual da desvalorização monetária não estava ao alcance. Daí que, dentro da lógica própria de um governo ultraliberal, se tenha optado por uma política drástica de desvalorização interna, sobretudo incidente nos salários e em outros aspectos das condições de trabalho com significado económico. Ora, aquela lei de 2012 que referi, a lei número 23, foi a expressão dessa política de cortes nos custos do trabalho, com redução muito marcada de direitos e benefícios, tanto no plano individual como no dos direitos coletivos. Na verdade, essa lei foi ao ponto de anular, perdão, é o termo usado pela própria lei, cláusulas das convenções coletivas que vigoravam à época, pelo facto de estabelecerem regimes mais favoráveis do que aqueles que o legislador queria impor. Essa lei inseriu-se num conjunto de medidas que acabaram por ter efeitos económicos fortemente depressivos. E uma expressão eloquente dessas consequências
foi o disparo da taxa de desemprego, que nunca foi em Portugal muito elevado, que andava num único dígito, mesmo no início da crise internacional, e que atingiu, um ano depois desta reforma legislativa, um nível inusitado, eu diria quase pornográfico, de 17%. Em 2013 e 2014, alguns diplomas pontuais alteraram o código na mesma direção, mantendo a mesma direção, a mesma orientação básica, reduzindo compensações por despedida, facilitando a despedida por causa objetiva, encurtando os prazos processuais que podem conduzir à caducidade das convenções coletivas. Esse conjunto de modificações do Código do Trabalho constituiu, como se disse, uma verdadeira reforma laboral em sentido regressivo. E a verdade é que as suas marcas perduraram por vários anos, mesmo até hoje, em alguns aspectos, no sistema português da regulação do trabalho. Apesar de que a situação de emergência económica e financeira foi claramente superada. Ocorreu em Portugal, exatamente em 2015, uma nova e importante inflexão política, com naturais consequências no domínio da legislação trabalhista. Constituiu-se um novo governo, com apoio parlamentar maioritário de toda a esquerda, apresentando-se com propósitos de recuperação económica e financeira, assim como de restabelecimento da normalidade social. Algumas medidas legislativas de sinal positivo para a população foram adotadas desde então, com incidência tópica, sem o caráter de verdadeiras reformas, mas que pudessem, de algum modo, atenuar as consequências e as sequelas das medidas anteriormente tomadas no período mais crítico que o país tinha atravessado. Só em 2019 surgiu finalmente uma lei 93 de 2019, com a amplitude de uma reforma trabalhista, tocando vários pontos, vários aspectos, mais uma vez alterando o Código do Trabalho. Algumas soluções instituídas em 2012 foram, por essa lei, revertidas, alguns direitos e benefícios foram recuperados, mas o quadro geral continua a ser dominado, em particular no que toca aos aspectos económicos da relação de trabalho, pelo padrão definido nessa época de crise. É a força, o peso do facto consumado também no campo da regulamentação do trabalho. Depois disso, uma importante alteração ao Código foi introduzida com o desenvolvimento do regime jurídico do trabalho à distância, o teletrabalho, cujo relevo como forma de organização de atividades se acentuou consideravelmente com a pandemia em Portugal e nos outros países. Já havia no Código um pequeno número de normas a esse respeito, mas a súbita difusão do teletrabalho, como instrumento de prevenção do contágio do Covid-19, criou a evidência de que havia muitas questões práticas por resolver, e daí que a lei, publicada em 2021, procurasse dar respostas a algumas dessas questões. Mas, sobretudo, ofereceu o pretexto para uma muito importante inovação regulatória, com a qual, devo dizer modestamente, que tenho também alguma coisa a ver. A consagração de um dever do empregador de se abster de contactar o trabalhador fora do horário de trabalho. E, em simultâneo, do direito do trabalhador de se desligar do empregador nesse período, podendo que porventura seja tentado, sem que lhe possam ser aplicadas sanções ou quaisquer desvantagens. O facto de essa inovação legislativa ter tido direito a manchetes na imprensa internacional, caso nomeadamente o Financial Times, mostra como existe a nível global, na prática generalizada das relações de trabalho, uma desvalorização do direito ao repouso e ao tempo livre,
e das exigências sociais de conciliação da vida-trabalho. Assim, a solução surgida na lei portuguesa foi encarada, naturalmente por uns, como um escândalo próprio de um país subdesenvolvido, e por outros, como um avanço, como um progresso digno de aplauso. Neste momento, encontra-se na forja uma outra reforma trabalhista. Avançando pela vereda aberta com a agenda do trabalho digno da Organização Internacional do Trabalho, o governo português elaborou este ano uma vasta proposta de lei, atualmente em fase de apreciação parlamentar, com o objetivo declarado de afeiçoar o Código do Trabalho às diretrizes dessa agenda internacional. Trata-se de um documento bivalente, que exprime uma postura dominante de índole conservadora, que se combina com algumas soluções heterodoxas, sobretudo no domínio dos direitos coletivos. Constituem exemplos dessa última componente a consagração de direitos de ação sindical no interior das empresas, sem trabalhadores sindicalizados. Ou seja, empresas que não têm trabalhadores sindicalizados e que, portanto, estão, digamos, à margem da vida sindical, vão ver se a lei avançar e se converter, se for efetivamente promulgada, vão ter que aceitar no seu âmbito, no seu interior, reuniões de natureza, enfim, associativa, de natureza reivindicativa por parte dos trabalhadores, não obstante o facto de não estarem presentes as associações sindicais. Se quisermos tentar um balanço, e estou a terminar, para a tranquilidade de todos, estou a terminar. Se quisermos tentar um balanço global das reformas trabalhistas ocorridas em Portugal, poderemos formular algumas breves e simples conclusões. Na sua imensa maioria, as alterações à legislação do trabalho, a partir do início da década de 90, foram de pequena dimensão, mas inscreveram-se numa estratégia legislativa poderosa, permanente, constante, robusta, orientada para uma gradual acentuação dos meios de adaptação das empresas e dos empresários às flutuações económicas, à custa, naturalmente, de certos direitos e ao preço de certas desvantagens para os trabalhadores. Por outras palavras, a estratégia da flexibilização trabalhista. Em segundo lugar, destacaram-se nessa senda as duas codificações, sem dúvida, 2013 e 2009, e as duas leis modificativas de dimensão importante, de 2012 e de 2019, estas de sinal diferente, mas que transportaram consigo algumas mudanças na estrutura e no equilíbrio de interesses do regime das relações de trabalho individuais e coletivas. Em todo caso, nenhuma alteração fundamental dos padrões pré-existentes no mundo laboral pode ser relacionada com essas alterações legislativas. A crença do legislador na aptidão transformadora das leis do trabalho não teve, ao longo de todo este tempo e dos vários episódios reformistas, qualquer confirmação. Há nisto um apelo à humildade que deve ser assumida pelo legislador do trabalho. A grande vaga transformadora que percorre o mundo do trabalho escapa-lhe em grande parte e não depende dele em nenhuma medida. Os fenómenos essenciais, a dissolução da figura do empregador, a dissolução ou ocultação da figura do empregador, a fragmentação das organizações produtivas, a precariedade multidimensional dos empregos, o apagamento das fronteiras entre subordinação e autonomia, entre muitos outros, são fenómenos para os quais escasseiam manifestamente recursos na caixa de ferramentas do legislador do trabalho. Meus queridos amigos, por aqui me fico. Muito obrigado pela vossa atenção.
Professor Antônio, parabéns pela sua exposição. E a sua conferência só confirma o que eu falei inicialmente. O senhor hoje representa a maturidade do direito do trabalho em Portugal. A sua visão é uma visão de quem passou por muitos períodos e conseguiu colocar nos livros todas essas mudanças. E é com alegria que nós o ouvimos, professor. Muito obrigado pela sua exposição e tenho a certeza de que nós ouviremos muitas vezes, porque isso aqui está gravado, não é? E quero cumprimentá-lo por isso, professor. Nós temos Eu peço desculpa, peço licença para dizer apenas muito brevemente que eu tenho que pedir desculpa porque utilizei de uma forma despreocupada o português de Portugal, que é muito complicado mas continua a ser difícil para os queridos amigos brasileiros. E que, enfim, provavelmente dificultou, diria, a interpretação ou a compreensão daquilo que eu procurei dizer. De qualquer modo, terei muito gosto em fornecer um texto de suporte e peço desculpa mais uma vez, mas é língua. Professor Antônio, tenha certeza de uma coisa. Quando nós vamos, por exemplo, assistir conferência de espanhóis e portugueses, nós não entendemos nada do que os portugueses falam. Dos espanhóis, sim. Mas quando o senhor fala para nós, eu entendi tudo hoje. Tudo, claro. Parecia que o senhor estava falando em brasileiro hoje, não em português. Tenha certeza disso. Que o senhor agora tem um sotaque brasileiro. Acho que tem tanto brasileiro em Portugal que o senhor está começando a pegar o sotaque brasileiro. Ai, ai. Professor, eu gostaria muito de abrir... Eu acho que está dando um delay, está dando a sua imagem está ficando um pouco congelada. Vou ver se a gente consegue, pelo menos, fazer uma pergunta que nos intriga um pouco, e talvez mais uma depois por parte dos alunos, porque o que nós gostaríamos é de aproveitar essa oportunidade, como em relação ao professor Antoine, mas, infelizmente, o que nos martiriza, não é? Quem nos domina é o tempo, nós somos escravos do tempo. Eu acho assim que uma das grandes reformas de Portugal, não é? Que causou, digamos assim, um abalo em toda a estrutura doutrinária, foi quando se admitiu a possibilidade da alteratio imperius, falando do favor liberatores em relação à negociação coletiva. Ou seja, nas relações individuais, prevalece o princípio de proteção. Nas relações coletivas, é possível que o sindicato altere, inclusive, o que está disposto em código, menos aquela matéria que está lá colocada de maneira clara no artigo 4º do Código de Portugal. Nós, aqui no Brasil, vivemos um problema bastante grave em relação a essa questão. Qual é o campo do domínio da autonomia privada coletiva? Qual é o limite da autonomia privada coletiva? Nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal dizendo assim, sim, o negociado, aquilo que você negocia, prevalece sobre a lei, mas você não pode ultrapassar os direitos absolutamente indisponíveis. Essa fórmula do Supremo Tribunal Federal
eu acho que criou mais confusão do que trouxe didática para a solução dos nossos conflitos envolvendo o que eu posso negociar, o que eu não posso negociar. Nós nos baseamos muito no Código de Portugal, nessa reforma de 2003, mantida, inclusive, quando o senhor foi o coordenador dessa reforma, foi mantido essa mudança. Eu acho que houve muito protesto por parte daqueles que gostariam de manter esse princípio do favor laboratoris. Mas não permaneceu, se avançou. Inclusive, tem um colega seu que fala que, finalmente, os sindicatos foram chamados à sua responsabilidade constitucional. Bom, como é que fica essa questão? Como é que o professor interpreta essa questão de que eu não posso negociar direitos absolutamente indisponíveis? Não sei se ficou claro, se eu falei num português muito rápido agora. Quase um português de Portugal. Lamento. Bom, desculpe. Sim, eu dou uma breve resposta. Em qualquer dos estados da legislação portuguesa, quer anteriormente ao Código de 2003, quer no período em que vigorou o Código de 2003, quer depois do Código de 2009, há um dogma que é considerado unanimemente, quer pela doutrina, quer pela jurisprudência, como insuperável, é que por a contratação coletiva, por negociação coletiva, não podem ser estabelecidos regimes diferentes ou contrários àqueles que constem de normas legais imperativas. E, portanto, normas essas que podem ser normas absolutamente rígidas, que estabelecem enfim, soluções que são inalteráveis, tanto para melhor como para pior, do ponto de vista dos trabalhadores, como soluções mínimas e que, portanto, podem ser melhoradas, e soluções máximas que podem ser pioradas. Mas a norma imperativa, naquilo que seja o seu conteúdo, a sua imperatividade, não pode, em circunstância alguma, ser vulnerada por contratação coletiva. Portanto, o que acontece é que, antes do Código de 2003, existia uma norma que admitia, que dizia apenas isto, que se a norma legal não se opusesse, podia uma convenção coletiva regular em sentido diferente, mas em sentido mais favorável aos trabalhadores. Essa norma foi alterada em 2003, admitindo-se a possibilidade de variação por convenção coletiva, tanto num sentido como no outro, mas sempre com esta ressalva. É inviável a oposição ou a superação de normas legais imperativas, seja qual for o sentido. E em 2009 o que é que aconteceu? Manteve-se essa regra introduzida em 2003, admitindo a variação ou a alteração por convenção coletiva em qualquer dos sentidos, mas estabelecendo-se uma longa lista de temas em que essa variação é admitida apenas em sentido mais favorável. O artigo, agora já não 4º, mas 3º, do Código do Trabalho tem exatamente essa particularidade. Admite, em geral, como regra, que a convenção coletiva possa regular em sentido mais ou menos favorável uma determinada matéria, desde que não tenha, não supere nem viole a norma imperativa, a norma legal imperativa, mas há um conjunto de matérias em que essa alteração por convenção coletiva só pode fazer-se em sentido mais favorável. Eu devo dizer que o princípio do tratamento mais favorável
é um princípio, como princípio operatório, é um princípio que tem um alcance muito reduzido, na minha opinião, e sempre o tenho sustentado, muito reduzido, ou mesmo nulo, como princípio operatório, aplicativo, no quadro do ordenamento jurídico português. Não é admissível, como disse, que uma solução mais favorável aos trabalhadores, mas contrária a uma norma imperativa, subsiste. De facto, não, é um princípio que vale como a expressão da orientação geral do ordenamento jurídico trabalhista, sim, vale como um critério interpretativo quando em situações de dúvida quanto à natureza imperativa ou não das normas, mas nada mais. E, portanto, é uma situação menos, por assim dizer, menos dramática, se quisermos, do que porventura existe no Brasil com essa intervenção do Supremo ao lançar, digamos, um critério com o seu quê de indeterminado e dificilmente determinável para a solução do problema. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta só e vamos encerrar esse quadro, porque já estamos adiantados da hora. Eu estou preocupado com o meu amigo chileno, com o meu amigo uruguaio, não é? E, embora o horário aqui seja um pouco diferente de vocês, mas também combinamos um horário e vamos tentar cumpri-lo. Só tem mais uma pergunta, então, professor Antônio, e não quero abusar também da sua paciência. Só mais uma, por favor. Por amor de Deus, com muito gosto. Quem vai fazer a pergunta é a professora Alessandra, ela é professora da Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo. Boa tarde, professor. Boa noite para o senhor aí em Portugal. Primeiramente, muito obrigada pela sua exposição. Foi realmente uma alegria muito grande para nós termos tido a chance de ouvi-lo falar sobre esse tema. O senhor certamente sabe que nós, aqui no Brasil, tivemos a nossa própria reforma trabalhista em 2017. E uma das grandes críticas que a lei recebeu na época da aprovação, da promulgação, foi em relação ao trâmite legislativo, que, né, segundo essa crítica, teria sido muito assodado em desrespeito ao diálogo social, em que não teriam sido ouvidos todos os atores envolvidos e interessados na norma. Eu gostaria de ouvir do senhor, a respeito dessas reformas recentes em Portugal, como foi esse trâmite legislativo, se houve o diálogo social. Me parece que essa lei 23 de 2012, pelo próprio contexto, né, de vir ali numa situação de emergência econômica financeira, talvez tenha tido uma abordagem um pouco diferente da mais recente, mas aí já é só suposição minha. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, por favor. Obrigada. Respondo com muito gosto e saudando carinhosamente uma jovem professora de uma universidade que conheço bem, que tive há muito tempo a oportunidade de visitar. Respondendo diretamente e não queimando o tempo que está a afligir o nosso professor Manrique, constitucionalmente, por preceito constitucional e com uma regulamentação legal própria, todas as leis sobre tudo aquilo que se considera legislação do trabalho em Portugal está sujeito a um processo de ventilação, de discussão e de debate social obrigatório. Todos os projetos são obrigatoriamente publicados numa publicação oficial e lançados à discussão durante um certo prazo. Toda a gente tem a possibilidade de se pronunciar sobre eles, e em particular os mais interessados, os sindicatos, as associações empresariais, etc., etc. E, para além desse processo que precede obrigatoriamente, necessariamente,
a fixação do texto final de qualquer lei do trabalho, qualquer lei laboral, há uma passagem que pode demorar mais ou menos tempo pela mesa da concertação social, onde se confrontam as organizações empresariais de topo, as organizações sindicais de cúpula e o governo. E onde há uma ronda ou várias rondas de negociação, através das quais o governo, que em regra tem a iniciativa do processo legislativo, procura legitimar, obter uma certa legitimação social através desse processo de negociação ou de concertação que se desenvolve num quadro institucional próprio. De modo que, quer através da exposição à discussão pública de que, é preciso dizer, por lei, o legislador tem que tomar em conta necessariamente e justificar a não adoção de soluções que lhe tenham sido propostas. E, para além disso, há a passagem, digamos, pelo processo mais político, que é o da concertação social, do confronto entre governo e organizações de topo, de trabalhadores e de empregadores. Ou seja, o processo legislativo em matéria de trabalho é um processo altamente ventilado, muito arejado, muito aberto, e que, por isso mesmo, gera, com frequência, situações de alguma perturbação social resultantes do maior ou menor melindre das medidas que são encaradas. Muito bem, professor. O senhor não tinha entrado ainda quando eu falei que esse seminário de hoje, esse encontro de hoje, é porque nós comemoramos 80 anos da CLT. E nós queremos ouvir os professores, agora no caso o professor Antônio, para saber como podemos melhorar o nosso sistema, como podemos avançar. Eu acho que o grande desafio para nós aqui é não só reformar a CLT, e sim ter um código. Eu acho que essa sistematização da legislação é um salto que depende de um ambiente que nós hoje não temos. Eu acredito que teremos. E vocês tiveram e deram um exemplo muito grande para nós. Professor Antônio, muito obrigado pela sua participação, pela sua aula, pela sua conferência. Foi um prazer enorme ouvi-lo e sempre saudades muito grandes do senhor. E o senhor, recentemente tivemos em Lisboa um grande grupo dos nossos alunos, esteve aí ouvindo uma das suas... É verdade. É isso aí. Muito bem, professor, então, boa noite. E nós vamos fazer um pequeno intervalo muito agora. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Pena que o senhor não pode vir aqui tomar um café conosco e comer um pedaço de bolo. Eu, em substituição, vou aqui comer uma sopa e beber um copo de vinho. Tá bom, excelente. Então, que é hora de jantar. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos e retornamos em seguida.